Olá, a sua companhia é o nosso maior presente. Hoje o assunto é alimentação. É extenso, né? Mas primordial no nosso dia a dia. A gente vai saber um pouco mais sobre o excesso de sódio nos alimentos, também sobre o perigo da obesidade e outras vertentes desse tema que nos intriga e assusta ao mesmo tempo. Questões que parecem comuns, mas que ainda são ignoradas por grande parte da sociedade. Fica aí ligadinho, porque a responsabilidade volta já. O ano passou voando e logo logo já é Natal. Por isso, a caravana do bem vai passar. E nós, do Responsa Habilidade, contamos com a sua ajuda para fazer um mundo melhor. Vamos arrecadar alimentos não perecíveis, livros, roupas, calçados, artigos de higiene pessoal, fraldas, brinquedos e panetone. A nossa caravana vai passar em asilos, orfanatos e em comunidades carentes para contagiar cada pessoa com a alegria e a esperança que essa data traz. Faça a sua doação agora. 021 2221 4300 ou então nos envie um e-mail comunicacau@responsahabilidade.org.br e faça parte da caravana do bem você também. A sua contribuição fará a diferença. Estamos de volta com responsabilidade. E você é o que você come. Eu tenho certeza que você ou alguém que você conhece está querendo perder peso. Sabe aquela história dos 3 quilinhos? É a pura verdade. Agora, a substituição de uma refeição balanceada por lanches ou refeições rápidas de menor valor nutritivo, a chamada junk food, tem se tornado cada vez mais comum. Esses alimentos possuem alto teor calórico e são ricos em carboidratos, gorduras e colesterol, verdadeiros venenos para a nossa saúde. Nosso organismo só pode se manter sadio com a aquisição e manutenção de hábitos saudáveis de vida, que incluem alimentação equilibrada, sono regular, exercícios, higiene, lazer. E para dar uma aula sobre isso, nós convidamos Silvio Provenzano. Ele é médico do setor de endocrinologia do Hospital dos Servidores do Estado e deputado estadual Cristino Áureo. Que bom ter vocês dois aqui com a gente. Maravilha. 2 craques do assunto, né, Cristino? Porque, afinal de contas, todo mundo quer emagrecer e isso é uma coisa que assola não só o estado do Rio, como o Brasil, o mundo inteiro. Todo mundo quer ser magro, as mulheres estão cada vez mais neuróticas atrás disso, os homens estão ficando. E é um assunto super atual. Você que militou tantos anos na área. Sem dúvida. Receber o doutor Silvio aqui vai ser extremamente instrutivo para todos nós, porque a gente sabe do conteúdo que ele tem na matéria, não só da endocrinologia como especialidade, mas também olhando os alimentos e tudo que a gente vem nesse tempo também defendendo em termos de qualidade dos alimentos, você olhar para isso com mais seriedade. As pessoas às vezes não dão o peso que deveriam. E quando a gente fala de agricultura, aqui fala de abastecimento, na verdade, nós não estamos focando só nos aspectos da produção e da economia. A gente está olhando muito para esse novo mundo que é você chamar a atenção do consumidor, do cidadão comum, para a qualidade daquilo que ele está comendo, as escolhas, a combinação disso. Então, a alimentação está na moda também, a discussão sobre alimentação, desde programas de gastronomia até programas que versem exatamente sobre qualidade de vida e tudo mais que está colocado aí. Então, acho que é extremamente oportuno, acho que vai ser uma pauta que vai render muito hoje. Doutor, porque na verdade o senhor, além de um testemunho pessoal que o senhor tem a dar, né, que já contou para a gente aí qual foi a sua história, eu quero que o espectador também saiba, você tem todo um histórico de vida que eu acho que cabia você contar para todos nós, como que isso funciona? Quer dizer, por que a gente tem essa fome tão desenfreada, as origens disso, e como é que chega assim nos dias atuais, o que se pode fazer, né? A gente tem que dar aqui uma saída para o nosso espectador. Com certeza, Cláudia. Na realidade, são vários os aspectos envolvidos nisso, que remontam inclusive à criação que nós temos, né? Aquela velha história da mãe para o filho: olha, se comporta direitinho que mamãe vai trazer uma balinha para você. Né? Olha, se você fizer malcriação, vai ficar sem sobremesa. Quer dizer, existem uma série de relações e ilações que são feitas que o doce é o prêmio, né? O jiló é o castigo. Então, isso vem desde a criação que a gente recebe, desde a mais tenra idade. E, na verdade, na evolução da espécie humana, o que a gente tem observado é que nós, cada vez mais, estamos nos tornando seres dependentes da tecnologia, levando uma vida com muito mais conforto, com muito menos dispêndio de energia física pessoal
E isso está gerando um desequilíbrio que está causando graves problemas de saúde. O desequilíbrio do balanço energético é que vai levar, em última instância, à obesidade. E a obesidade, por sua vez, é o caminho para um sem número de condições associadas, muitas delas da maior gravidade, que com certeza os nossos telespectadores não estão cientes. Por exemplo, só para citar um exemplo que muita gente não sabe, o câncer de mama, o câncer do endométrio, tem a ver com isso? O câncer obesidade? da próstata, o câncer do cólon, o câncer do esôfago, são muito mais frequentes nas pessoas que têm obesidade. E a nossa ideia é, inclusive, ensinar as pessoas como se avaliar em relação a se estamos dentro do índice de massa corpórea normal, o que é IMC, como é que eu posso calcular na minha própria casa o IMC, enfim, algumas coisas que a gente pretende ao longo da próxima meia hora conversar a respeito. E por trás disso tudo, desde 1989, que vem se discutindo o que no início se chamou de síndrome X e que hoje nós conhecemos por síndrome metabólica, que tem uma origem genética. Na realidade, é uma mutação genética que ocorreu nos primórdios de nós, seres humanos, da nossa história, na época em que nós ainda vivíamos em tribos dentro das cavernas. Essa mutação genética criou uma situação chamada resistência insulínica. E quem tinha resistência insulínica encontrava condições muito maiores de sobrevivência numa época onde o alimento era escasso. E para conquistar esse alimento, o homem tinha que sair de dentro das cavernas e ir buscar a unha, esse alimento, nas pradarias, enfim. Então, quem acumulava mais gordura conseguia sobreviver na época em que a caça se tornava escassa. Entendi. Então, na realidade, os que não tinham essa reserva energética pereciam, morriam com muito mais facilidade. Quem sobrevivia mais tempo, evidentemente, tinha condição de procriar mais. Será que é daí que vem essa expressão hoje, né, Cristiano? Magro de ruim, que falam assim, fulano é magro, porque... na verdade, a gente deveria chamar magro de bom, né? Mas hoje, né, porque na época das cavernas o magro... Era pior, o magro morria com magro muito mais morto. facilidade. Ele morria realmente com muito mais facilidade. E entender que a resistência insulínica, ela cria uma situação onde as nossas células beta-pancreáticas, que são as secretoras de insulina no nosso corpo, elas aprendem, em função de determinados estímulos, a descarregar muito mais insulina na nossa circulação do que ela, de fato, precisaria descarregar para que essa insulina exercesse os seus efeitos metabólicos principais. Na realidade, nós somos seres dependentes da nossa própria capacidade de produzir energia. E a principal fonte de produção de energia nas nossas células é a queima da glicose. E quem permite que a glicose entre nas nossas células é a insulina. Só que, devido à resistência insulínica, cria-se uma situação chamada hiperinsulinismo. Produz-se muito mais insulina do que o necessário. E a insulina tem outras ações metabólicas no nosso corpo, além de permitir a entrada da glicose no interior das células. O que a insulina faz? Ela aumenta a formação de massa muscular. Ela é o principal hormônio com efeito anabolizante que nós temos. Que a insulina permite que a glicose entre nas células, comece a produzir energia e comece a formar novas moléculas, novas unidades de massa muscular. Esses efeitos são favoráveis, Cláudia. Só que a insulina tem outros efeitos no nosso corpo. Ela aumenta a deposição de gordura em toda a região visceral, ou seja, no abdômen e no fígado. Por isso é que pessoas que têm como resistência insulínica normalmente têm a presença de gordura dentro do fígado. E o que é mais sério em relação ao excesso de insulina no nosso corpo? Ela diminui a produção do óxido nítrico, que é um gás que é fabricado no interior dos nossos vasos sanguíneos, numa camada chamada endotélio. A falta, ou melhor, a diminuição na produção desse gás causada pelo excesso de insulina aumenta a resistência dos vasos, o que vai acarretar um aumento da pressão arterial. Quer dizer, Cristiano, o equilíbrio é a solução, né? Claro, eu vejo assim, as pessoas precisam entender de onde vem o processo da obesidade. Porque a obesidade, ele tem razões hoje, e a gente conversava aqui um pouquinho antes do programa, ele tem razões mais do que definidas. E quando você, mesmo sem compreender completamente esses processos, porque muitas vezes são mesmo difíceis, são complexos, tem muita informação, mas o fundamental que eu penso é que nesse fator da alimentação, e aí quando a gente olha para excesso de alguns ingredientes que, na minha visão pelo menos, assim, olhando esses processos, eu acho que visam muito mais criar
alguns fatores de dependência, porque assim como a medicina, Eu também acho. a ciência veio para o combate das enfermidades, também veio para a utilização daquele segmento da indústria pouco ética, que usa a informação exatamente para aumentar a compulsão e a dependência do consumidor. É muito bem falado isso, Cristiano, porque eu acho que depois que vem a pesquisa e eles sabem que determinado substância causa dependência, talvez, né, que é isso que você está levantando, Sim. isso então seja usado de uma forma não correta para que a gente, então... Eu queria até focar aí um pouco na atividade parlamentar, o seguinte, a gente está trabalhando agora, e eu vou pegar subsídio, claro, com o doutor Silvio aqui, para a gente enriquecer esse projeto, mas na área, por exemplo, de adição de cloreto de sódio, embora a gente tenha muita coisa na área de açúcares, inclusive light diet, e tem uma regulação, mas vá aos supermercados, ou mesmo vai a uma loja dessa especializada em alimentos, digamos, naturais, e você não vai encontrar claramente na embalagem, te dando quantitativos de cloreto de sódio, e mesmo para aquelas pessoas que têm necessidade de uma dieta com restrição de sal, não encontram produtos no mercado. Interessante você falar isso, eu já reparei. Não existem produtos sem sal. Por isso exemplo, nós estamos propondo uma lei que obrigue as empresas a terem versões com redução de sal ou até mesmo com a ausência completa de sal para permitir que pacientes das diversas enfermidades possam utilizar aquele produto e até acrescentar a quantidade de sal de acordo com a sua necessidade. O doutor Silvio, interessante que o Cristiano está falando isso, porque eu fui pesquisar para fazer aqui o nosso programa e eu percebi isso que ele está dizendo. Não há produtos sem sal. Não. Aí eu fiquei pensando, será porque, como tudo é em torno de dinheiro, né, Cristiano? Será que é porque a empresa fica com medo, então, do produto? O sal conserva. Aí eles não querem perder o produto, que aí a validade se restringiria, por isso não há produto sem sal no mercado? Seria essa uma razão? Uma das razões é que a adição dos conservantes, né, que permite uma durabilidade maior do produto, eles são, na sua grande maioria, ricos em sal. Então, os hipertensos, os conservantes. Então, eles são sulfito de sódio, tem uma série de substâncias associadas ao sódio, formando sais. Não é só o cloreto de sódio, mas existem outras formas de sais de sódio, que também contribuem para a elevação da pressão arterial. E fico alerta para os nossos telespectadores que os hipertensos têm que ter muito cuidado com o uso de enlatados, frutas secas, refrigerantes. Frutas secas? Frutas secas têm um alto teor de sódio também. De sal? O sódio não está presente só nas coisas salgadas, né? O sódio não é necessariamente algo salgado. Então há que ter um certo cuidado com o consumo exagerado. Estamos falando do exagero, não estamos falando de comer meia dúzia de passas. Estamos falando daquelas pessoas que compulsivamente comem a banana seca, a passa seca, tâmara seca. Tem um excesso de sódio nisso aí. O mais importante são os conservantes dos alimentos industrializados, mesmo os vegetais, que é ao lado do nosso especialista em agricultura, mesmo palmito, tipo A, enlatados, contêm conservantes que têm muito sódio. Os hipertensos devem ficar atentos, as grávidas em especial, porque a retenção de líquido causada pelo excesso de sódio no nosso organismo, além de contribuir de forma importante para a elevação da pressão arterial, naquela pessoa que está em busca do emagrecimento, pode prejudicar as sopas que são tão propaladas por aí, essas sopas pré-prontas. Mágicas, elas né? têm muitos conservantes à base de sal. O hipertenso, aquela vovozinha em casa que prepara sua sopinha à noite, dessas de envelope, ter muito cuidado, porque de repente o mau controle da pressão não é a falta da medicação correta, mas de um excesso de sal na alimentação. Na verdade, nós comemos muito mais sal e açúcar do que deveríamos. Essa é uma constatação real. E fazemos muito menos exercícios do que deveríamos. Ô, Cristiano, você falou de lei, eu fico pensando, meu Deus, a gente tinha que ter vários tipos de leis, né? Então, para essa coisa de alimentos, porque a gente não sabe o que a gente está comendo, na verdade, né? Ele está falando aí das sopinhas, que a vovozinha fica em casa achando que está fazendo bem à saúde, na verdade está se envenenando, né? Quer dizer, a gente não sabe o que... Não, e quando tem tem a composição, é naquelas letrinhas absolutamente minúsculas que eu, particularmente, não consigo ler no supermercado. Eu tenho minhas dúvidas que as minhas clientes com um pouco mais de idade consigo.